Muito obrigada. Eu só tenho pouco tempo para falar, mas eu não abro mão. Né? Não abro mão porque é muito importante a pregação da palavra de Deus. Hoje, ao final, nós teremos o coral musical infantil e teremos também o nosso grupo de teatro, que eu pensei que podia separar, né? Antes, primeiro as crianças, no final do culto, o teatro, mas foi dito que não pode separar porque eles ensaiaram junto, tem alguma coisa a ver um com o outro, né? Então, vamos deixar para o final essa parte aí. E a palavra de Deus, então, que vai ser dita agora. Amém. Vamos abrir Êxodo, segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 20. Vou tentar resumir o máximo, mas o recado espero que seja dado. O título da nossa meditação é Honrando aos Pais. Fala comigo, honrando aos pais. Embora hoje seja o Dia dos Pais e o título Honrando aos Pais, eu não estou me referindo somente ao homem, mas aos pais, pai e mãe, não é? Aproveitando esse Dia dos Pais. E Deus nos exorta na palavra de Deus, honrarmos pai e mãe. Nós poderíamos escolher um mês, né, para falar sobre os 10 mandamentos. Não é pouco se fala sobre os 10 mandamentos. E Jesus resumiu os 10 mandamentos em apenas 2. Quais? Honrar. Mas não? E ao seu próximo, honrar, né, a Deus e ao seu próximo. Resumiu. Mas vamos lá. Êxodo, capítulo 20. Vamos ler de 1 a 12, porque tudo está inserido aí, né? Então falou Deus sobre todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu escravo, nem a tua escrava, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Pois em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que nele há. Mas ao 7º dia descansou. Por isso abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu escravo, nem a sua escrava, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem alguma
coisa do teu próximo. Quando o povo viu os trovões, os relâmpagos e o clangor da buzina e os montes fumegantes, tremeu de medo, retirou-se e pôs-se de longe. E disse a Moisés: fala tu conosco e ouviremos. Mas não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. O povo permaneceu em pé de longe, enquanto Moisés se chegou às densas trevas onde Deus estava. Vamos repetir o versículo 12. Que aqui está descrito os 10 mandamentos. O versículo 12 é o que nos chama a atenção hoje. Vamos repetir. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Amém. Glória a teu nome, Senhor. Pai, esse é um mandamento, não é um pedido, não é uma orientação, é uma ordem, Pai. E nós, como teus filhos, ó Pai, entendemos que se tu deste essa ordem, é porque era necessário e tu sabias o porquê. Ó Deus, e como filhos hoje, depois de tanto tempo, Pai, nós estamos aqui refletindo nessa tua ordem, nessa tua palavra, porque nós queremos, Senhor, que a nossa vida seja longa, seja próspera, seja vidas abençoadas, Pai. Ó Deus, e como filhos, estamos aqui na mesma condição desse povo, esperando que o Senhor fale, esperando as orientações do Senhor para a nossa vida, Pai. Ó Deus, e assim estamos, Pai, aguardando a tua palavra, Pai, para que nós possamos viver bem. No nome de Jesus, que essa palavra, Senhor, possa edificar nossas vidas, Senhor. Especialmente nesse dia, quando nós reverenciamos nossos pais. Nós não queremos apenas dar presentes físicos, mas nós queremos, mais do que isso, dar nosso respeito e dar nossa honra. Que assim seja entre nós, entre o seu povo. E toda a glória, toda a honra também te damos, em nome de Jesus. Amém? Eu fiz questão, amados, de ler todos os 10 mandamentos. E nós podemos dividi-lo em 2 partes, como foi dividido nas pedras. Quando Moisés desceu do monte, ele veio com 2 pedras lavradas nas suas mãos. Na primeira pedra, referia-se a Deus, né? Referia-se a Deus. A postura, o que nós como filhos devemos fazer para glorificar a Deus. A segunda pedra referia-se exclusivamente aos relacionamentos. E o primeiro mandamento que se refere aos relacionamentos é esse: honra o teu pai e a tua mãe. Eu penso que Deus colocou ele como primeiro para mostrar a importância que há, não é? Às vezes, queridos, nós como pregadores, a gente supõe que certos assuntos não precisam ser falados na igreja, não é? Porque você sabe, né? Sabe que você não deve, você está precisando de geladeira, precisando de uma geladeira, é um item de primeira necessidade numa casa. Então, você está precisando de uma geladeira e você vai lá na loja, manda descer a geladeira e vai embora sem pagar. Você sabe que está o quê? Pegando que não é seu, que é uma palavra muito feia, né? A palavra certa, né? A palavra certa é muito feia. Mas isso está escrito em algum lugar? Está? Mas você sabe. Não sabe? Que não deve fazer isso? Ah, mas não está escrito na Bíblia que não pode pegar a geladeira na loja sem pagar.
certo? Está escrito na Bíblia isso? Mas você sabe. Então, tem certos assuntos, estou falando essa ilustração para você entender que acontece conosco. Tem certos assuntos que a gente pensa que não precisa falar na igreja. Porque a gente pressupõe que as pessoas sabem, mas lê do engano. Lê do engano, porque honrar pai e mãe é tão óbvio que a gente pensa que não precisa falar. Sim ou não? Não precisa falar, mas precisa falar. Precisa falar, porque a gente lidar com o povo, a gente sabe das coisas, a gente vê acontecer certas coisas. Então a gente pensa, poxa, eu vou aproveitar o Dia dos Pais para falar isso, porque está havendo necessidade. Então eu não posso pressupor que você sabe. A minha função é ensinar, não é? E a palavra de Deus, olha só, quando a gente começa a se aprofundar no assunto, a gente começa a perceber como tem esse assunto na Bíblia. E a Bíblia foi escrita para nós. Se ela foi escrita para nós e está recheada desse assunto, é porque nós precisamos ouvir, nós precisamos aprender esse princípio. É um princípio, não é algo que você pode fazer quando lhe dá vontade, mas é uma ordem de Deus, não é? E então os 10 mandamentos, já expliquei, são divididos em 2 partes: coisas relacionadas a Deus e outras coisas relacionadas ao próximo, né? Aos relacionamentos, não é? E isso valoriza esse mandamento, porque ele é o primeiro que encabeça. E Salomão, o homem mais sábio que existiu, ele não deixou para trás esse assunto. Lá em Provérbios 1:8, vamos abrir? Vamos ver o que ele diz, o homem mais sábio que existiu. Provérbio 1:8 diz assim: filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensinamento da tua mãe. E ele fala ainda em capítulo 13, versículo 1. O filho sábio atende à instrução do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Mas aqui na segunda parte desse versículo, está embutido que esse escarnecedor é um filho. Então vamos ler como deveria ser. O filho sábio atende à instrução do pai, mas o filho escarnecedor não ouve a repreensão. Então existem filhos sábios e filhos que não são sábios, né? No capítulo 30, versículo 17. Os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência à mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e os filhotes da águia os comerão. Aqui foi bravo aqui, não foi? Olha a seriedade do assunto, não é? Isso foi o homem mais sábio, né? De repente ele já tinha explicado o assunto e ninguém deu bola. Então ele foi mais profundo ainda, né? Corvos do ribeiro arrancarão e os filhos da águia o comerão. Isso para quem não honra, para quem não obedece, para quem não se submete. Mas, pastora, você está falando não está falando para criança. Sim, eu não estou falando para criança. Eu não estou falando para adolescentes. Para jovens, sim. Mas a gente se engana pensando que esse tipo de assunto é somente para as crianças, é somente para os adolescentes, não é? Mas é para nós adultos,
Porque o problema não está nas crianças e não está nos adolescentes. O problema está no meio dos adultos, não é? Há um problema que está aí que precisa ser resolvido, não é? E nós já observamos que a estrutura dos 10 mandamentos tem a primeira e tem a segunda parte, não é? E geralmente nós ouvimos no meio da escola e pelos próprios pais a seguinte expressão: a educação começa em casa. Sim ou não? Sim. Quem é que vai ensinar os filhos a honrarem os pais? Os próprios pais. É muito bom a gente fazer teatro para os pais, vai ter o teatro, vai ter a cantata, não é? Nós estamos aí ensinando as nossas crianças, nossos adolescentes, a honrarem o pai e a mãe. Não é? Mas como é dentro da casa? Porque a família e a igreja devem trabalhar em conjunto. A família colabora com a igreja, que a igreja colabora com a família. Então, os filhos são o alvo do nosso trabalho também. Entende? Então, não adianta nós, por um lado, nos empenharmos ensinando filhos e adolescentes, crianças e adolescentes, quando dentro de casa não há uma sequência, não há um apoio por parte dos pais para honrar eles mesmos, não é? Observamos que o primeiro mandamento do decálogo é um tratamento a respeito dos de dentro de casa. Honrar teu pai e a tua mãe. Quem aqui nessa manhã tem o seu pai e tem a sua mãe? Levanta a mão. A grande maioria. Eu, infelizmente, não posso levantar a mão. Mas eu fui uma pessoa muito amada. Embora os meus pais não tenham sido cristãos há tempo para viver uma vida vitoriosa, eles se converteram já no final da sua vida. Mas mesmo sem ter a Cristo como referência, eles tinham os pais deles como referência. Então eu fui educada com muito amor, não é? E também eu considero a rigidez dos meus pais, porque eles eram pais rígidos, não violentos. Você, para ser rígida, não precisa ser violenta. Então, eu penso aqui que eles eram muito rígidos por amor. Por amor. E o dia que eu fui casar, a última filha a casar, chovia muito, eu nunca esqueço essa cena. Aí meu pai chorava. Finalmente eu estou casando a minha Dulcineia. Era o meu apelido, viu, gente? Desculpa, eu nunca falo isso, mas era o meu apelido. Mas que pena que ela vai morar lá em São Gonçalo. Tadinho do meu pai. Mas no final da sua vida, as minhas irmãs pediram: Dulce, cuida do papai, porque ele não está bem de saúde. Aí eu trouxe ele para a casa da vovó. E a vovó, que era bem mais nova, cuidou dele junto comigo e as minhas irmãs vinham visitá-lo. E ele aceitou Jesus. Tanta reunião de oração lá que ele aceitou Jesus. Aí quando eu saía, me despedia dele, ele dizia: Nossa Senhora te acompanhe. Aí eu disse: Amém. Porque era o jeito dele me abençoar. Eu vou entrar em atrito? Não. Aí, por fim, graças a Deus, ele se converteu. E eu agradeço muito a vovó por isso, né? E minha mãe também se converteu no leito de morte.
Eu estava lá no hospital e ela estava com gangrena na perna, fez operação de coração, a perna não cicatrizou, pegou infecção hospitalar, então uma coisa puxa outra, puxa outra. Aí eu falei, meu Deus, eu não vou deixar ela partir sem falar de Jesus para ela. Eu sempre falei, mas nunca era ouvida. Mas naquela época, naquela ocasião, então eu estava com isso, amados. Eu sinto no meu coração uma grande gratidão a Deus, porque eu honrei meus pais. Porque o melhor que eu podia dar para eles era o quê? Jesus. Muitos honram dando coisas, não é? Levando para viajar, dando coisas, vamos dizer assim. Mas eu pensei, não, Jesus é o melhor que eu tenho para dar. Aí, então, todo dia que eu ia no hospital, eu falava do amor de Deus para ela. E um dia Deus falou para mim, faça o apelo. Aí ela estava lá, abriu o olho, mas não se mexia. Aí eu falei assim, mãe, aceito Jesus agora, eu já tenho falado tanto dele para a senhora. Jesus é tão bom, a senhora vai para um lugar maravilhoso, vai deixar toda a dor, vai deixar toda a tristeza aqui nessa terra. Esse lugar que a senhora vai, não tem nada dessas coisas, não tem doença, não tem morte. Aí eu fui falando. Aí eu falei assim, se a senhora está entendendo o que eu estou falando, e se a senhora aceita o Senhor Jesus como seu Salvador agora, mexa com as pernas. Ela não estava mexendo com as pernas. E ela mexeu com a perna. Amém? Então ela mexeu com a perna. Ela deve ter feito um esforço gigante, né? Mas ela deu o sinal. E aí eu fiquei, amém, glória a Deus, muito obrigado, Senhor. Amém, amados? Amém. Então é uma das formas de honrar os nossos pais. É não permitir que eles passem a eternidade no lago do fogo. Amém, irmãos? Então pense sobre isso. Aleluia. Deus deve ser honrado. Quem concorda comigo? Amém. E isso se deve à dignidade que Ele tem. Deus é digno de toda honra, de todo louvor, de toda exaltação. Não é? Não tem palavras para a gente poder expressar a nossa gratidão a Deus. Não é? Como o André falou, nas mínimas coisas, a gente tem, né, e percebe o cuidado de Deus na nossa vida. E os nossos pais também, eles são dignos de honra. Agora, os nossos pais, amados, eles são dignos de honra, não somente porque eles são bons, ou porque eles te dão tudo, ou porque eles te deram uma boa educação. Eles são dignos de honra porque eles nos deram a vida. Eles nos deram a vida, o dom da vida. Você está aqui, você existe, porque houve eles. Eles decidiram que você viesse ao mundo. Então, eles são dignos de honra. Não é? Aí você pode dizer, meu pai me bate, meu pai é bêbado, meu pai é um maconheiro, meu pai é... Não importa. Não importa. Ele é seu pai. E ela é a sua mãe. Então, só esse fato já os faz digno de honra. Não é? Porque a gente ouve muito as pessoas justificarem as suas atitudes erradas, mas não há justificativa. Não é? Até Jesus, Filho de Deus, se submeteu ao seu Pai do céu e aos seus pais terrenos. Embora ele fosse, em comparação com
com José e Maria, ele fosse em comparação muito superior a José e Maria, ele se submeteu a José e Maria. Vamos abrir isso em Mateus 26, 39. Diz aqui: aqui estava Jesus no Getsêmani. Indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o rosto, orando a Deus e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Olha a submissão de Jesus ao Deus Pai. Não é? O exemplo que ele deu para nós. Não é? E em Lucas 2:51. Lucas 51 e 52. Diz aqui no 51. Vou ler de 50. Mas eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. Então, desceu com eles para Nazaré. E era-lhes sujeito. Mas sua mãe guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Isso aqui, Jesus estava no meio da multidão, já iniciando seu ministério, e ele se perdeu, ou perderam ele no meio da multidão, e Jesus foi chamado, o pai e a mãe deles estavam ali, requerendo a sua presença. E a palavra de Deus fala: então desceu eles para Nazaré, e era-lhes sujeito. Jesus, muito superior aos seus pais terrenos, era-lhe sujeito. Amém, queridos? Então, é um exemplo que nós temos que seguir da submissão de Jesus aos seus pais, a Deus e aos pais terrenos. E aqui, em Provérbios 13:1, capítulo 3, versículo 1, diz: o filho sábio ouve a correção do pai, mas eu já li, né? Mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Então, amados, embora esse seja o primeiro princípio na área de relacionamento nos 10 mandamentos, ele é esquecido. Ele foi e é esquecido. Não é? Acontece que na época que os 10 mandamentos foram liberados, a vida era mais tranquila. A vida era mais estável, sem grandes transformações na sociedade. E a sabedoria era honrada pelas pessoas, para as pessoas de idade. As pessoas de idade eram consideradas pessoas sábias. E elas eram, por causa da idade, muito honradas. Era comum os magistrados, era comum as pessoas novas
sentarem com os mais velhos para ouvir-lhes os ensinamentos. Não havia escolas formais, não havia faculdades. O que havia nessa época eram os adultos, os mais velhos, passarem o que eles aprenderam para os mais novos. Então era comum isso, coisa que hoje não é valorizado, não é? E um idoso era visto como fonte de experiência para os mais novos. Isso está em Levítico 19, 32. Pode abrir. Diz assim, em Levítico 19, 32. Diante das cães te levantarás. O que é cães? O que são cães? Irmão Luiz Lopes, pode levantar. Se levante, Ali. As cães ali. É tão estranho isso, né? Mas o que são as cães? São a prova evidente que ele é uma pessoa idosa. Certo? Certo? Não havia, naquela época, tinta, né? Então, o cabelo era branco, branco mesmo. Oi? Faz quanto? Faz 83. Amém. Obrigado. Tem outros aqui que tem cães, mas eu usei ele como referência. Ali tem outrozinho ali, ó. Levanta ele ali, ó, aquele velhinho ali, bem. Levanta ele, levanta. Ajuda ele. Isso. Quantos anos o irmão tem? Esqueceu. Quanto? 80 e alguma coisa. Mais 5? 85. Maravilha, que mais, hein? Amém. Obrigada, irmão. Obrigada, irmão. Amém. Quem sabe, a partir de hoje, olha só, amados, um desafio para vocês. Chegue para essas pessoas de idade. Pergunta. Como é que foi o seu casamento? Quantos filhos o senhor teve? Faça isso, porque você vai valorizar ele. Ele vai poder dizer as coisas e você vai poder aprender com ele. Não é? Amém? Glória a Deus. Mas esse mandamento, amados, está esquecido. Hoje, com os novos tempos, o mandamento se torna esquecido. E isso por algumas razões. Eu vou aqui dizer rapidamente por quê. 1. Os filhos consideram as pessoas idosas como pessoas ultrapassadas, que eles mesmos acham que têm muito conhecimento intelectual. Ou seja, os filhos são mais atualizados, têm mais inteligência. Então, acha ultrapassado a pessoa de idade. A influência grega da nossa cultura valoriza muito a estética e torna as pessoas de idade, os pais, indesejáveis. Você já era, né? Como é que a juventude fala, né? Desprezando o conhecimento daquela pessoa, dos pais. 3, o desrespeito às pessoas de mais idade começa pelo nosso Estado, pelo país. As aposentadorias do INSS parecem mais uma tentativa de extermínio. É ou não é, gente? Não seria negócio para essa gente que depois dos 70 todo mundo morresse? Ia sobrar, né? Então, cuidado, hein? Cuidado com as vacinas em massa. Cuidado. As pessoas de mais idade têm a tendência
Esse é um outro motivo. As pessoas de mais idade têm a tendência de fixar no tempo e guardar a sua época. Qual é a melhor época para uma pessoa com mais de 60? O que ela vai dizer? Eu já posso dizer que eu tenho mais de 60. Sempre lá atrás. Nunca é o presente. Né? E aí, por causa disso, a gente despreza essas pessoas que têm mais idade. Então, todos esses fatores fazem com que o mandamento de Deus seja desprezado, seja esquecido. E agora nós temos que falar da honra. A honra que deve ser praticada. E é isso que nós temos que levar hoje para casa hoje, para o nosso coração hoje. O mandamento, ainda que esteja sendo desprezado, o mandamento, o princípio de Deus permanece. Deus não mudou. Deus não tirou essa parte da Bíblia só porque nós não valorizamos. Continua lá, continua valendo. E como povo de Deus, nós temos que seguir, dar o devido valor, né, aos nossos pais, conceder-lhes dignidade que eles devem ter. Amém. Através do que? Primeiro, da obediência. Diga obediência. Obediência. O teu pai e tua mãe. Você já casou, você já tem sua família, você já é independente, mas você ainda deve obediência ao seu pai e à sua mãe. Esteja na idade que tiver. Amém, queridos? É porque a pessoa pensa que porque ainda não depende, não deve obediência. Eu acho tão lindo, eu acho mesmo. Quando a pessoa fala assim, olha, eu não passo um dia sem ligar para minha mãe, sem ligar para o meu pai. E tem gente que ainda vai mais longe, sem pedir a bênção ao meu pai e à minha mãe. Eu acho lindo. Né? Vamos tentar restaurar isso. Amém, queridos? A honra praticada através da obediência. Está lá em Efésios 6, versículo 1. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. O que quer dizer isso, no Senhor? É como se fosse ao Senhor. Eu sou obediente como se fosse ao Senhor. Eu sou submissa como ao Senhor. Porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Paulo diz aos Colossenses que a obediência agrada a Deus. O maior exemplo de obediência vem do próprio Senhor Jesus, que sendo superior a seus pais terrenos, foi-lhe submisso. Número 2. O que é o número 2? A segunda prática de honra. A honra praticada. Número 2. Quando a obediência for para fazer o mal, o que eu faço? Quando a pastora Dulce disse para ser obediente aos pais, tá. Mas aí o pai pede algo que não é correto. Ou tenta fazer algo injusto. O que você vai fazer? Porque há pais incrédulos, amados, que desencaminham os seus filhos. O que fazer? Aí próprio Efésios, capítulo 6, versículo 1, responde essa pergunta. A palavra aqui fala, sede obediente aos seus pais, como ao Senhor. Porque isso é justo. Então, a autoridade sobre a nossa vida, amados, suprema, acima dos nossos pais, é Deus. É Deus. A única autoridade sobre nós, acima dos nossos pais,
é Deus. E o pai representa Deus no lar. E daí vem uma ordem que aborrece a Deus, que vai contra os princípios de Deus. A quem você deve obedecer? A Deus. Amém? Então, amados, a autoridade, ela vem respaldada pela razão, pela coerência aos princípios bíblicos. Se ela não é como o outro versículo lá em Efésios que fala: mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, como ao Senhor. Aí o marido, entre aspas, chega em casa com outra mulher. Eu já ouvi isso, hein, gente? Com outra mulher e fala: nós vamos deitar com ela. Vai ser sexo a 3. Ai, meu Deus, eu tenho que ser submissa ao meu marido. Certo? Porque isso não vem de Deus. Aí você tem um respaldo de Deus para desobedecer. Porque você é obediente ao seu marido, é submissa ao seu marido, como se fosse ao Senhor. O Senhor pediria uma coisa dessa? Não. Então você tem liberdade para rejeitar. Vocês estão entendendo? Então o pai e a mãe tem que também ser coerente com a palavra de Deus. Então não vamos abusar, amados, da nossa autoridade sobre nossos filhos para fazer absurdo, para pedir absurdo, ou praticar absurdo, ou envolver ele em coisas indevidas. Então, a nossa submissão, ela é limitada ao que está escrito na palavra de Deus. E a autoridade dos pais sobre os filhos também é submissa ao que está escrito na palavra de Deus. Amém, amados? Amém. Não é uma obediência cega, ignorante, não é? 3. A honra praticada também é através do cuidado que se deve ter para com seus pais na velhice. Isso é honra praticada. Não cuidar dos seus pais necessitados é desonrá-los. Jesus condenou a prática do corbã, ou seja, a religião usada para deixar de honrar pai e mãe. Por exemplo, os judeus, eles praticavam a lei ao pé da letra. Aí então, existia essa situação aí do corbão, que quer dizer o seguinte: o que eu tenho, as minhas posses, os meus bens, eu vou doar para o Senhor. De modo que eu não tenho condição de te ajudar, pai e mãe. Porque o que eu poderia ajudar vocês não me pertence, pertence agora a Deus, porque eu dei a Deus. Está errado? Há muitos casos de pessoas que deixam de cuidar da família porque se dedica à obra de Deus. Está errado? É um perigo. Isso é um perigo. E nesses tempos de ativismo eclesiástico, eu estou muito ocupado, eu estou muito atarefado com a obra de Deus, então eu não tenho tempo para cuidar do meu pai e da minha mãe. Pois pare de fazer a obra de Deus, porque a obra de Deus é obedecer a Deus. E obedecendo a Deus, você tem que cuidar do seu pai e da sua mãe. Por que eu estou falando isso? Porque existem casos assim. O fato de alguém ser obreiro ou obreira não isenta de compromissos éticos com os pais. Tá bom, igreja? Número 4. Agora uma palavra para nós, pais. Não há como falar sobre honra aos pais sem falar um pouco sobre a responsabilidade dos pais também. Por que o pai e a mãe merecem honra? Somente pelo fato de eles serem pais? É preciso observar alguns fatos. Que os pais têm a obrigação implícita. Ninguém vai falar para a mãe que acabou de ter o seu bebê e para o pai:
Ó, você tem que sustentar essa criança, tem que dar educação, você tem que alimentar e dar roupa. Precisa falar? Não precisa. Já é alguma coisa implícita, a pessoa já conhece isso. Não houve o ensino. Mas a responsabilidade também, amados, não é só com a veste e o alimento. É também com o emocional e com o espiritual daquele novo ser. Normalmente a gente está preocupado com a roupa e com a comida. Mas a área emocional e a área espiritual, quando ele crescer, ele decide. Na realidade, quando o pai e a mãe pensam assim, quando ele crescer, ele decide, o pai e a mãe já decidiu por ele. Certo? Tem que ser, lá em Lucas, fala que Jesus crescia em estatura, em graça e em sabedoria, diante de Deus e diante dos homens. Então, Jesus não só crescia em estatura, e nem só em sabedoria, porque a área da sabedoria é a escola, é a educação, e em estatura é alimento, é roupa, mas ele crescia também em graça, que é a área emocional e é a área espiritual. Amém? Muitos pais deixam a responsabilidade da educação espiritual para a igreja. A gente vê isso claro quando em janeiro não tem escola dominical. A Aline está aqui para provar, né, Aline? O pessoal fica aborrecido com a escola dominical, com a Aline, com os professores. Onde eu vou deixar meu filho? Na igreja, para ele aprender a adorar e louvar em família. Então, tem que aproveitar o mês de janeiro para sentar junto com o seu filho. Quando o pastor falar, vamos levantar, vamos abrir a Bíblia, o seu filhinho vai levantar e vai abrir a Bíblia. O seu filhinho vai levantar a mão, o seu filhinho vai louvar e vai sentar para ouvir a palavra. Amém, amados? Mas não é só dentro da igreja, tem que haver uma continuidade. O lar representa a igreja representa o lar. Não é? E eu tenho que correr. Para terminar, lá em Eclesiastes diz, a bênção do pai fortalece a casa do seu filho. A maldição de uma mãe arrasa os alicerces. Olha, Deus nos livre de uma mãe que amaldiçoou o seu filho. Arrasa os alicerces. E é por isso, amado, que os antigos ensinavam os seus filhos a pedir a bênção. Mas hoje isso é o quê? Cafona. Não é não, mamados. Ensine a criança e os seus netos. Se vai viajar, se vai enfrentar uma prova difícil, Deus te abençoe. Amém, amados? Essa semana, nós fomos resolver uma situação difícil, né? Lá em Niterói. E meu filho foi comigo, um dos meus filhos foi comigo. Aí pegou o volante, andou uns metros, eu falei, agora vamos orar. Pare, vamos orar. Entende? Então, através das atitudes, a gente está ensinando. Amém? Então, isso não é uma retórica vazia, amado. Isso não é uma tradição oca. Isso tem fundamento bíblico. Como eu acabei de ler aqui, ó. A bênção do pai fortalece a casa do seu filho. Sobre a maldição, não. Mas eu não quero falar sobre a maldição. Eu quero falar sobre a bênção do pai. Tá bom? Deus deu a vida aos filhos através dos pais. Deus dá a bênção aos filhos através dos pais. Então, queridos, não é cafonice o filho pedir a bênção ao pai. Não é. É fora de moda
Pode ser, mas você e eu podemos resgatar isso. Amém. Diga amém, amados. Amém. Você está abençoando seu filho. Porque a bênção do filho, do pai, fortalece os alicerces da casa dele. E ele vai ensinar isso aos filhos deles. E assim progressivamente. O que aconteceu com a nossa geração? Alguns pais deixaram a prática, porque isso era muito comum no passado. E, infelizmente, nós temos visto isso se perder. E a promessa de Deus é profunda em Efésios 3:3. Para que te vá bem e sejas de longa vida na terra. Todo esse ensinamento que nós temos, amados, vem através do judaísmo, tá? E o judeu é o povo mais abençoado que existe. Amém? Amém. Você já viu um judeu pobre? Você já viu um judeu pobre? Um judeu mendigo? Não. Porque eles, embora eles não reverenciem a Jesus como seu Senhor e Salvador, eles praticam os mandamentos de Deus. O judaísmo sobreviveu muito tempo sem templo, sem sinagoga, por causa da família, amados. Por causa da visão que eles têm de família, eles permaneceram. Se cair a família, cai também o judaísmo. Mas o judaísmo está aí vivo e forte. Amém? Por causa da família. Então, os filhos devem honrar os pais. E os pais, escuta bem, devem ser dignos de honra. Não é só exigir honra. Os pais também têm que dar honra aos filhos. Amém, amados? Amém. Terminei na hora que eu queria. Amém? Assim termina a nossa meditação dessa manhã. Vamos levantar todos. Aleluia. Glória a Deus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que permanece, Senhor. Passam anos, passam centenas e séculos, a Tua palavra permanece. E nós, como Teu povo, Pai, ainda que um dia nós não tenhamos tempo para nos reunir, ainda que nós, ó Pai, não tenhamos essa bela oportunidade de estarmos juntos, a Tua palavra permanecerá sobre a nossa vida. E nós continuaremos sendo abençoados, alcançados, protegidos, por causa da obediência à Tua palavra, Senhor. Perdoa os nossos erros. Reconhecemos, ó Deus, que muitos desses ensinamentos não têm sido uma prática da nossa vida. E por causa disso nós temos sofrido. Por causa disso, ó Pai, tem havido baixas na Tua igreja. Ó Pai, por isso nós Te pedimos perdão. Como filhos Teus, nós não temos Te obedecido à altura que Tu é digno, que Tu mereces. E como pais que nós somos também, nós não temos passado para os nossos filhos a verdade. Oh, Pai, em nome de Jesus. Por isso vem sobre nós nessa manhã, Pai. Não somente é um dia de festejo, é um dia de festa, mas também é um dia de reconhecimento das nossas falhas, pelas quais pedimos perdão, Senhor. E nos restaura, Senhor. Restaura a palavra viva nas nossas vidas, para que os nossos filhos não venham sofrer mais tarde, para que a maldição não passe de pai para filho, mas a bênção de Deus passe de pai para filho. Em nome de Jesus, nós nos entregamos nessa manhã, nesse dia que Te pertence, nesse dia também tão especial para todos os pais. Nós pedimos a bênção do Senhor, assim também como abençoamos os nossos filhos. E os filhos dos nossos filhos, nós os abençoamos, Pai, para que tenham vida longa,
para que todos nós possamos ter uma vida digna diante de Ti e diante da nossa família. No nome de Jesus, que haja, Senhor, nessa manhã mudanças, que haja nessa manhã decisões, ó Pai, a serem tomadas, ó Deus, em relação a esses assuntos, Pai. No nome de Jesus, se nós temos falhado, se nós temos esquecido esses princípios, dá-nos novas chances, Pai, e dá-nos oportunidade para vivenciá-los, para a Tua glória e para a Tua honra, Senhor. É a nossa oração. E toda a igreja que concorda, diga amém. Amém. Deus abençoe a todos. Um excelente domingo para todos. Amém. Deus abençoe.